Misca, Musca, Mickey Mouse. Repitam comigo. Misca, Musca, Mickey Mouse. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Nós somos alunos do segundo Humanas e esse é o EmoCast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a obra Os Ratos, romance de Dionélio Machado. Os Ratos, obra de Dionélio Machado, retrata um homem de classe trabalhadora nazianzeno, que se encontra em desespero ao ser eficaz sobre sua dívida ao mesmo. Nazianzeno, então, procura diversos meios de conseguir juntar o dinheiro para quitar sua dívida, porém, mesmo após humilhação, não consegue o que precisa. Então, o protagonista recorre ao único meio que restou para conseguir seu dinheiro, o roubo. Durante todo o percurso da obra, sobrepõe seus pensamentos à figura inquietante do deiteiro a lhe cobrar. Sobre os elementos da narrativa, a obra foi publicada em 1935, é narrada em terceira pessoa, o espaço é Porto Alegre, a linguagem é simples, direta, objetiva e não transparece empolgação. É uma linguagem muito crítica, tem a existência alienada do homem no capitalismo. Lembrando que nós estamos falando da segunda geração do modernismo brasileiro e aprofundando mais essa questão da narrativa, da história, acompanha o trajeto de um trabalhador enfrentando a desesperadora realidade da vida sobre os temas opressores do capitalismo, mostrando assim uma crítica realística e extremamente relevante à sociedade e àqueles que vivem dentro dela, enquanto seres humanos egoístas e individualistas regidos por tais sistemas. Aprofundando no quesito de linguagens, o livro é cercado por muitas metáforas, destacando quando o nazianzeno apostou a sua sorte na roleta a fim de conseguir um dinheiro. Só que a roleta, como o ponteiro do relógio, o tempo foi passando como a sua vida. Então também tem marcas de tempo incessante que o protagonista vivencia durante o percurso do enredo, se contestando com marcas reais de 24 horas. Outra metáfora usada em seguida é sobre a descrição do espaço. O trecho abre aspas, um caminhão cinzento passa por ele com uma certa velocidade. É o das obras, vem do serviço. Traz um longo cano fino de encanamento que sacode com a marcha e cuja ponta fina fica vibrando como a soiteira de uma chibata. Fecha aspas. O caminhão é cinza, como a cidade, cor nem fraca nem forte, assim como a vida de Nazianzeno e dos outros personagens. O movimento do cano, comparado a uma chibata, pode ser comparado à tortura que o protagonista está passando. Novamente, o espaço está ligado ao que o personagem está sentindo. Entardece. As casas e os comércios começam a fechar. O problema de Nazianzeno agrava-se, ele não tinha contado com isso. O seu tempo é diferente do tempo da cidade. Por mais que ele tenha 24 horas, a cidade para de funcionar mais cedo. Uma comparação que é feita pelo personagem principal é que o sol, ao descer pelo horizonte, é como se fosse uma moeda que representa o dinheiro que ele precisa, logo indo embora. As casas fechadas são apenas reflexos das pessoas para com seus problemas. A narrativa é simples e direta e descreve a angústia sofrida por personagem nazianzeno. É um retrato de um homem contemporâneo e invisibilizado. O drama financeiro a que o personagem está submetido o coloca em situações de constante humilhação, vividas por aqueles que vivem as mazelas da sociedade, cercadas por pessoas que estão preocupadas apenas com elas mesmas. Inegavelmente, o ápice da representação da complexidade íntima de Nazianzeno, que após ir pelo meio desonesto para obter o dinheiro, passa a alucinar com a presença de ratos roendo onde o dispôs. Ademais, se transmite a angústia de um homem corruptível que não está adepto ao que foi sucumbido. É perceptível que essa série de ações nunca fora seu desejo, mas uma consequência da sua realidade. Nazianzeno nunca terá descanso, pois todos os dias essa mesma história irá se repetir. Antes de passarmos agora para o enredo, eu vim dar uma pequena contextualização sobre todos os personagens que aparecem nessa obra. Começando pelo Nazianzeno Barbosa, ele é o protagonista e está endividado, isso faz ele ter uma vida totalmente louca. Temos a Adelaide, que é a esposa do Nazianzeno, Mainho, que é filha do casal Nazianzeno e Adelaide, e temos Alcides e Duque. Eles são os amigos de Nazianzeno e também estão endividados. Temos o Otávio Conte, ele é um dos advogados que aparece na obra. E agora temos 3 agiotas que aparecem nessa obra. Começando pela Assunção, ele é um agiota de Rua Nova e nega empréstimo ao Nazianzeno. O Rocco é um agiota que a Alcides deve dinheiro e nega empréstimo ao mesmo. Fernandes é um agiota que o Duque deve dinheiro.
Passando para isso, temos o Fraga. Ele é o vizinho de Nazianzeno, que, na visão do próprio Nazianzeno, ele acha que essa pessoa vive uma vida muito boa, que não tem uma vida tão conturbada igual ele. Temos o Costa Miranda. Ele é amigo do Nazianzeno e emprestou dinheiro pro mesmo para o almoço. Temos o Martínez. Ele é dono de uma loja de penhores que guarda o anel de Alcides e devolve para o mesmo, que ele usa depois que ele leva depois para o do Pasquier. Ele é o dono de uma joalheria, ele examina o anel, mas depois de saber qual era a proposta do negócio que eles estavam fazendo, ele cancela a troca que iria ser feita. Temos o Dr. Romero. Ele é o diretor da repartição pública que o Nazianzeno trabalha e emprestou dinheiro para ele. Temos o Mundina. Ele é um falso advogado que é bajulado pelo seu dinheiro e é a pessoa que desembolsa dinheiro para o trio de amigos, Nazianzeno, Alcides e Duque. E temos o Leiteiro. Essa é a pessoa que, por alguma razão, não tem nome, ele é só chamado de Leiteiro. E é a pessoa que praticamente deixou o Nazianzeno endividado. O leiteiro dá um prazo de 24 horas para Nazianzeno, que é um funcionário público, pagar sua dívida. Ele fica angustiado imaginando que seu filho possa ficar sem o leite. Nazianzeno pensa em pedir dinheiro ao chefe, que é diretor da repartição, Dr. Romero, mas ao chegar ao trabalho não consegue o encontrar. Nazianzeno compartilha com seu amigo Alcides sua agonia, e este diz para ir atrás de Andrade, que lhe devia uma comissão. Depois de andar inúmeros quarteirões debaixo do sol, Nazianzeno encontra Andrade, que diz que não deve nada a Alcides. Andrade sugere que Nazianzeno vá atrás do subgerente do New York Bank que, de acordo com ele, é quem deveria pagar a dívida. Nazianzeno vai atrás dele e descobre que o subgerente está no Rio. Nazianzeno sente fome, mas não tinha dinheiro para o almoço. Ele queria se encontrar com Otávio Conte, mas no caminho ele encontra Costa Miranda, a quem pediu dinheiro para almoçar. Costa Miranda dá metade do valor pedido e manda um recado para Alcides, dizendo para ele quitar a dívida com a agiota e limpar o seu nome. Andando pelas ruas após receber o dinheiro, Nazianzeno, ao invés de saciar sua fome, observa uma roleta e vai tentar a sorte no jogo. Perde os 5.000 réis. Sem rumo, ele vê um senhor a quem já havia recorrido anteriormente. O senhor nega-lhe ajudar. Nazianzeno continua seguindo o senhor, se humilhando pedindo por ajuda, e o senhor foge, deixando ele para trás. Nazianzeno continua vagando sem rumo. A tarde chega e, já sem esperanças, ele consegue roubar uma joia de um amigo seu, resolvendo temporariamente o problema. Compra presentes para a esposa e para o filho e chega em casa ao anoitecer. Ao se deitar, ele não consegue dormir, imaginando os ratos roendo seu dinheiro. O nervosismo continua infinito, pois ele sabe que no dia a seguir as mesmas preocupações e dívidas continuarão aparecendo. Sobre o autor, Dionélio Tubino Machado, nascido em Quaraí, 21 de agosto de 1895, foi um escritor brasileiro, romancista, contista, ensaísta, poeta, jornalista, psiquiatra e comunista. Foi um dos principais expoentes da segunda geração do modernismo no Brasil. Iniciou sua obra ficcional com os contos de um pobre homem. Entre suas obras estão Os Ratos, aclamando como sua obra-prima O Louco do Cate, Deuses Econômicos, Endiabrados, Fada, Ele Vem do Fundão e O Estadista. Sua obra foi apenas reconhecida tardiamente, tendo recebido destaque nos meios acadêmicos apenas a partir da década de 1990, assim mesmo de maneira muito superficial diante da qualidade de seus textos. O psicológico está bastante arraigado em sua obra, como deixam transparecer O Louco do Cate e Os Ratos. Ressaltando a sua afinidade com a imprensa, o Dionélio foi um dos fundadores da Associação Rio Grandense de Imprensa e mais tarde colaborador de jornais da capital gaúcha. E é muito importante também mencionar a sua afinidade com o comunismo e como ele participou do comunismo no Brasil. Ele até foi presidente da Aliança Nacional Libertadora, que nós vimos nas aulas de História durante a Era Vargas. Ok, agora sobre nossas considerações. O livro é muito extenso e se a gente considerar que são 24 horas, a gente pode associar realmente essa questão do Nazianzeno considerar as 24 horas dele, dessa dívida, né, latejante, como algo muito interminável. Particularmente, não foi uma leitura tão interessante, por conta dessa questão de ser meio maçante. Mas a gente tem que considerar que é uma leitura relativamente fácil, considerando a linguagem, e essa questão dela ser muito direta nessas 24 horas retratadas.
Para quem gosta de obras com críticas relevantes e muito reais da nossa sociedade, Os Ratos é perfeito para uma leitura. É isso. Um beijo da